Sobre a proteção de Deus, iniciamos a 73ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Guaratinguetá, no ano de 2022, segundo exercício legislativo da 18ª legislatura. Neste momento, convidamos todos os presentes para que, em posição de respeito, entoemos o hino nacional. Fabrício. Pequeno expediente. Recebimento de projetos. Projeto de lei legislativo. Projeto Legislativo 33/2022 institui e inclui no calendário oficial do município da Estância Turística Guaratinguetá o mês dos devotos do São Jorge Guerreiro, Ogum e Nossa Senhora Aparecida Oxum, divindades da matriz africana, em especial segmento da Umbanda. Recinto plenário, vereador João Modi, dezembro de 2022, Orville Teixeira, vereador. Objeto de deliberações comissões permanentes com 5 dias para apresentação de emendas. Requerimento sobre a ordem do dia. Passa logo todos.
Requerimento 80/2022. Solicita a retirada do projeto de resolução 21/2022. Excelentíssimo senhor presidente, requeremos termos os artigos 197 e 198, parágrafo 4º da resolução 493, de 8 de agosto de 2002, regimento interno, ouvido plenário, a retirada do projeto de resolução 21/2022, que altera a redação do parágrafo 1A do artigo 152 da resolução número 493, de 8 de agosto de 2002, regimento interno da Câmara, que se encontra na pauta da ordem do dia da presente sessão. Recinto plenário, vereador João Mó, de dezembro de 2022, Márcio Almeida, vereador. Está em discussão o requerimento número 80/2022, de autoria do vereador Márcio Almeida. Vai falar? Com a palavra os vereadores inscritos. Encerrada a discussão, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. A ordem do dia da próxima sessão. Arquiva-se, arquivou, né? Retirou, né? Requerimento 83/2022. Solicita inclusão na ordem do dia do projeto executivo 153/2022 sobre regime de urgência, única discussão e votação. Projeto de lei executivo 153/2022, prefeito municipal. Altera e amplia a lei municipal número 1925, 22 de outubro de 1986. Requeremos ainda que as comissões permanentes se reúnam extraordinariamente a fim de exararem pareceres ao projeto. Recinto plenário, vereador João Mó, dezembro de 2022, Márcio Almeida, vereador. Está em discussão o requerimento 83/2022, de autoria do vereador Márcio Almeida. Com a palavra os vereadores inscritos. Encerrada a discussão, em votação nominal. Primeiro secretário a fazer a chamada dos senhores vereadores. Os vereadores forem favoráveis ao regime de urgência projeto de lei executivo 153 dirão sim. Os que forem contrários dirão não. Vereadora Alexandra Andrade. Sim. Vereadora Irene Cobradora. Sim. Vereador Marcelo da Santa Casa. Marcelo Santa Casa vota sim. Vereador Márcio Almeida. Sim. Vereador Fabrício da Aeronáutica. Voto sim. Vereador Vili Teixeira. Voto sim. Vereadora Rosa Filippo. Sim. Vereador Ney Carteiro, sim. Vereador Vantuir Faria. Sim. Aprovado por unanimidade, a ordem do dia da próxima sessão. Requerimento 84/2022. Solicita inclusão na ordem do dia do projeto legislativo 33/2022 sobre regime de urgência, única discussão e votação. Projeto de lei legislativo 33/2022, vereador Orvília Teixeira. Institui e inclui no calendário oficial do município da Estância Turística de Guaratinguetá o Dia dos Devotos de São Jorge Guerreiro, Ogum, e Nossa Senhora Aparecida, Oxum, divindades da matriz africana, em especial segmento da Umbanda. Requeremos ainda que as comissões permanentes se reúnam extraordinariamente a fim de exararem pareceres ao projeto. Recinto plenário, vereador João Mó, de dezembro de 2022, Orvília Teixeira, vereador. Está em discussão o requerimento 84/2022, de autoria do vereador Orvília Teixeira. Com a palavra o autor da propositura. Senhor presidente, se o senhor me permitir apenas, como que está sendo colocado em pauta agora é o regime de urgência, só para adiantar para os colegas vereadores, é celebrado no mês de abril esse evento. Então, o regime de urgência se fez necessário só por conta do nosso calendário apertado. A semana que vem são as duas últimas sessões ordinárias, né, os últimos 2 dias de sessões ordinárias, e a nossa vontade, a vontade daqueles que trabalham com as divindades de matriz africana aqui em Guaratinguetá, é de que se a gente conseguir aprovar e o prefeito conseguir sancionar, esse apoio que a prefeitura pode oferecer à realização desse evento já pode acontecer em um ano de 2023, no mês de abril. Como é muito no começo do ano, quanto antes seria melhor. Então, eu quero pedir a compreensão dos senhores vereadores. O pedido para o regime, para a tramitação em regime de urgência, é só por essa questão. Só por essa questão de tempo. E como é um projeto teoricamente simples, porque ele apenas institui e inclui no calendário,
a regulamentação do mesmo vai correr por conta do Poder Executivo. Eu peço a vossas excelências que aprovem a urgência para que a gente possa depois, na sessão em que ele for discutido, debatido, eu entrarei nos detalhes da justificativa pela criação do mesmo. Obrigado, senhor presidente. Encerrada a discussão em votação nominal. Primeiro secretário, fazer a chamada, senhores vereadores. Os vereadores forem favoráveis ao regime de urgência, projeto de lei legislativo 33, dirão sim. Os que forem contrários, dirão não. Alexandra Andrade, vereadora. Vereadora Irene Cobradora. Sim. Vereador Fabrício da Aeronáutica. Voto sim. Vereador Marcelo da Santa Casa. Voto sim. Vereador Márcio Almeida. Vereador Vili Teixeira. Sim. Vereadora Rosa Filippo. Sim. Vereador Ney Carteiro, sim. Vereador Vantuir Faria. Sim. Aprovado por unanimidade a ordem do dia da próxima sessão. Requerimento 85/2022. Solicita a inclusão na ordem do dia do projeto legislativo 34/2022 sobre regime de urgência, única discussão e votação. Projeto de lei legislativo 34/2022, mesa diretora. Altera a redação do artigo 1º da Lei Municipal 5.419, de 1º de dezembro de 2022, que dispõe sobre a complementação da reposição salarial dos servidores da Câmara Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá. Requeremos ainda que as comissões permanentes se reúnam extraordinariamente a fim de exararem pareceres ao projeto. Recinto plenário, vereador João Mó, dezembro de 2022, pela mesa diretora Graciano Arilson dos Santos, presidente da Câmara, Claudinei Benedito Lopes, primeiro secretário. Está em discussão o requerimento 85/2022, de autoria do vereador Arilson Santos e Ney Carteiro. Encerrada a discussão, em votação nominal. Primeiro secretário, fazer a chamada, senhores vereadores. Os vereadores que forem favoráveis ao regime de urgência, projeto de lei legislativo número 34, dirão sim. Os que forem contrários, dirão não. Vereadora Alexandra Andrade. Sim. Vereadora Irene Cobradora. Sim. Vereador Fabrício da Aeronáutica. Voto sim. Vereador Marcelo da Santa Casa. Voto sim. Vereador Márcio Almeida. Sim. Vereador Vili Teixeira. Voto sim. Vereadora Rosa Filippo. Sim. Vereador Ney Carteiro, sim. Vereador Vantuir Faria. Sim. Aprovado na unanimidade a ordem do dia da próxima sessão. Encerrado o pequeno expediente, passamos para a ordem do dia. Pela ordem, senhor presidente. Tem pela ordem do vereador Márcio Almeida. Nos termos do artigo 180, inciso 7 da resolução 493, que é o nosso regimento interno, enquanto presidente da Comissão de Constituição e Justiça, eu venho aqui requerer um prazo de 30 dias do projeto executivo número 136, que trata sobre disposição sobre o controle de poluição sonora no âmbito da instância turística Guaratinguetá e da outras providências, que a Câmara Municipal, Vossa Excelência é sabedor, nós estamos contratando um especialista para poder nos auxiliar. Como agora está chegando já o final do ano e dificilmente nós vamos conseguir essa contratação, então nós gostaríamos de pedir a prorrogação desse prazo, já que não é um assunto tão urgente, urgentíssimo. Tá bom? Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Tem pela ordem do vereador Marcelo Santa Casa. Nos termos do artigo 180, inciso 7º da resolução número 493, de 8 de agosto de 2002, regimento interno da Câmara, esta presidência da Comissão de Economia, Finanças, Orçamentos, Obras e Serviços Públicos requer a prorrogação de prazo em 30 dias para que esta comissão exare parecer ao projeto de lei complementar executivo número 1 de 2022, que aprova o novo Código Tributário do município da Estância Turística de Guaratinguetá e da outras providências. Com relação ao pedido do prazo do novo vereador Márcio Almeida, todos estão favoráveis? Ok, vereador. Com relação ao pedido do vereador Marcelo da Santa Casa, todos estão favoráveis? Ok. Ordem do dia. Regime de urgência, única discussão e votação. Projeto de lei legislativo número 32/2022, de autoria do vereador Ney Carteiro. Ao segundo secretário para a leitura do projeto.
Projeto de Lei Legislativo 32/2022 altera as redações da linha B e C do inciso 4 do artigo 20 da Lei Municipal 4.839, de 16 de maio de 2018, que disciplina a organização do transporte coletivo, contempla medidas para a implantação da Política Nacional de Mobilidade Urbana, autoriza o Poder Executivo a promover a concessão do Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros no município de Guaratinguetá e da outras providências. Recinto plenário, vereador João Modi, novembro de 2022, Ney Carteiro, vereador. Com a palavra, o autor do projeto, vereador Ney Carteiro. Senhor presidente, vereadores, boa noite a todos. Agradecer aqui a mesa administrativa, assistência de som, aqui a presença da imprensa também, aqui os motoristas da Emassa, satisfação tê-los aqui, a maioria da educação, muito obrigado. Membro do sindicato também da diretoria, Sueli, satisfação. Está presente também o chefe de gabinete, Marcos Baracho, boa noite a todos. Solicito aos vereadores que a gente possa votar favorável ao projeto de lei, que diz o seguinte: no município de Guaratinguetá, a gratuidade hoje para o idoso é a partir de 65 anos. Isso é uma lei lá antiga, da parte dos transportes. Porém, o Estatuto do Idoso, que é a Lei 10.741, que é de 2003, em seu artigo 39, deixa claro que é a partir de 60, mas cabe ao município entrar em conformidade com essa lei federal. Nós já apresentamos em outras ocasiões, em outra legislatura, essa proposta. Estamos trazendo novamente essa Casa de Leis, porque naquela ocasião houve a aprovação daqui e houve o veto. Mas a gente sabe que até mesmo se isso acontecer, a gente tem maneiras de reverter. E nós bem sabemos que a gente aprovou recentemente um aporte, né, de uma subvenção dentro desse contexto dos idosos de 1.700.000. Então a gente percebe que, independente do que vai deixar de receber, tem que prevalecer o direito do cidadão. O idoso é a partir de 60, não é a partir de 65. Quer dizer, então, você é idoso para aquilo que você vai ter que fazer, mas aquilo que você tem direito, não. Então, pensando nesse aspecto e dizendo claramente que é uma lei maior, digamos assim, o seu termo usado, mas é uma lei federal que diz respeito, a gente percebe claramente a real necessidade do município de Guaratinguetá estar em conformidade. Municípios vizinhos, como Lorena, Aparecida, Cachoeira Paulista, já faz isso. Então, eu vejo salutar, peço aos vereadores que possam votar favoráveis, bem como, uma vez aprovado aqui, que haja a sensibilidade do Poder Executivo em sancionar também. Por quê? Nós temos que sair da zona de conforto. Muitas vezes, o cidadão ali, o prefeito, vereador, secretário, sei lá, muitas vezes não está nesse contexto, não está na idade, não tem a pessoa da família. Mas imagine, sim, aquele cidadão de 60 anos, 61 anos, que tanto trabalhou, tanto fez pela nossa sociedade e tem ali o seu direito não prevalecendo em virtude da falta desse ajuste. Então, nós estamos em conformidade com uma lei do próprio Estatuto do Idoso. E a gente tem que respeitar. Nós temos que ver essas pessoas que tanto fizeram e muitos ainda fazem, muitos ainda trabalham. Quer no trabalho braçal, na questão educacional, enfim. A gente tem que valorizar e passar a eles aquilo que de fato lhes é direito. Então, solicito aos vereadores que possam se votar favoráveis e, posterior a isso, que haja, sim, uma visão positiva por parte do Poder Executivo. Muito obrigado a todos. Com a palavra, os vereadores inscritos. Encerrada a discussão em votação. Pela ordem, senhor presidente. Tem pela ordem o vereador Ney Carteiro. Gostaria de solicitar que possa ser votado nominalmente, até Ok. para valorizar a questão dos idosos. Nominal. Todos os vereadores concordam aí? Nominal? Ok. Encerrada a discussão em votação. Vereadora Alexandra Andrade. Sim. Vereadora Irene Cobradora. Sim. Vereador Fabrício da Aeronáutica. Voto sim. Vereador Marcelo da Santa Casa. Voto sim. Vereador Márcio Almeida. Vereador Vili Teixeira. Sim. Vereadora Rosa Filippo. Sim.
Vereador Ney Carteiro, sim. Vereador Vantuir Faria. Sim. Unanimidade. Aprovado por unanimidade ao senhor prefeito para os devidos fins. Regime de urgência, única discussão e votação. Projeto de resolução 22/2022. Autoria da mesa diretora. O segundo secretário para a leitura do projeto. Projeto de resolução 22/2022 altera a redação do artigo 4º da resolução 574, de 27 de setembro de 2007, que regulamenta a admissão pela Câmara Municipal, sem vínculo empregatício, de estudantes de estabelecimentos de ensino superior e profissionalizantes como estagiários. Recinto plenário, vereador João Mode, de novembro de 2022, pela mesa diretora Graciano Ari Sussano, presidente da Câmara, Claudinei Benedito Lopes, primeiro secretário. Com a palavra os vereadores inscritos. Encerrada a discussão, em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade, promulgue-se e publique-se. Segunda discussão e votação. Projeto de lei executivo número 160/2022. Autoria do prefeito municipal. Segundo secretário para a leitura do projeto. Projeto de lei executivo 160/2022 altera o artigo 6º e seus incisos da Lei Municipal 5.135, de 13 de abril de 2021, que institui o Conselho Municipal de Direitos para Mulheres. Marcos Agostinho Soliva, prefeito municipal. Com a palavra os vereadores inscritos. Encerrada a discussão, em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade ao senhor prefeito para os devidos fins. Encerrada a ordem do dia, passamos para o grande expediente e indicações. Indicação 2166. Sugere estudo técnico para a poda de várias árvores localizadas na Avenida Professor João Rodrigues de Alckmin, entre os números 148 e 484, bairro Beira-Rio 2. Rosa Filipe, vereadora. Indicação 2167/2022. Sugere a retirada de mato de meio fio em toda a extensão da rua Domingos Velho, no bairro Pedregulho. Rosa Filipe, vereadora. Indicação 2168/2022. Sugere ajuste um PV localizado na Avenida João Pessoa, em frente ao número 620, bairro Pedregulho, para que fique no mesmo nível da referida avenida. Rosa Filipe, vereadora. Indicação 2169/2022. Sugere corte de mato e retirada de lixo e entulho na Avenida Brasil, no número 1740, até o número 2088, bairro Engenheiro Neiva. Rosa Filipe, vereadora. Indicação 2170/2022. Sugere corte de mato no canteiro central da Avenida João de Araújo Porto, no bairro Vila Paulista. Rosa Filipe, vereadora. Indicação 2176/2022. Sugere construção de área de lazer no bairro Copeme. Fabrício da Aeronáutica, vereador. Indicação 2177/2022. Sugere realização da campanha Dezembro Vermelho para enfrentamento do vírus HIV e STS no município. Fabrício da Aeronáutica, vereador. Indicação 2178/2022. Sugere realização com urgência de serviço de zeladoria na área verde Valdomiro Rocha, no bairro Parque das Árvores. Fabrício da Aeronáutica, vereador. Indicação 2179/2022. Sugere supressão de indivíduo arbóreo localizado de frente ao número 55 da Avenida Altino Garcia Ribeiro, no bairro Parque das Árvores. Fabrício da Aeronáutica, vereador. Indicação 2180/2022. Sugere serviço de tapa-buracos em frente ao número 216 da rua Arnaldo Francisco Taranha, no bairro Copeme. Fabrício da Aeronáutica, vereador. Indicação 2181/2022. Sugere recapeamento do piso asfáltico entre os números 36 e 266 da rua Tamandaré, no bairro Centro. Ney Carteiro, vereador. Indicação 2182/2022. Sugere substituição da ponte de madeira por ponte de concreto do bairro Lemes. Ney Carteiro, vereador. Indicação 2183/2022. Sugere patrulhamento e cascalhamento nas estradas do bairro Colônia do Piagui. Ney Carteiro, vereador. Indicação 2184/2022. Sugere limpeza nas áreas verdes existentes do bairro Jardim do Vale 2. Irene Cobradora, vereadora. Indicação 2185/2022. Sugere operação tapa-buraco por toda a extensão da Avenida São Dimas. Arilson Santos, vereador.
Indicação 2186/2022. Sugere limpeza às margens do Rio Paraíba, na Avenida João Pessoa, próximo ao número 312, na padaria Quero Mais, do bairro Pedregulho. Arilson Santos, vereador. Indicação 2187/2022. Sugere desobstrução de boca de lobo na rua Guajajaras, no bairro Pedregulho. Arilson Santos, vereador. Indicação 2188/2022. Sugere limpeza por todo o bairro Jardim Primavera. Arilson Santos, vereador. Indicação 2189/2022. Sugere patrulhamento às margens da rodovia Presidente Dutra, no sentido Rio de Janeiro, na altura do recinto de exposições. Arilson Santos, vereador. Indicação 2195/2022. Sugere poda de árvores próximos ao número 503 da rodovia Prefeito Aristeu Vieira Vilela, no bairro Vila São José. Ney Carteiro, vereador. Indicação 2196/2022. Sugere reparo do piso asfáltico próximo à rotatória da Avenida Luiz Cap, no bairro Portal das Colinas. Ney Carteiro, vereador. Com a indicação 2196/2022 do vereador Ney Carteiro, a presidência defere todas as indicações, sim, em termos. Requerimentos. Requerimento 526/2022. Solicita informações sobre o reajuste tarifário do transporte público coletivo previsto para o município de Guaratinguetá. Fabrício da Aeronáutica, vereador. Está em discussão o requerimento 526/2022, de autoria do vereador Fabrício da Aeronáutica. Com a palavra, o autor da propositura. Excelentíssimo senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras presentes, Irene, satisfação em revê-la, é muito bom vê-la participando aqui da mesa, complementando aqui, embelezando aqui o nosso plenário. Quero cumprimentar aqui os motoristas da prefeitura, satisfação em vê-los mais uma vez aqui, o pessoal da educação está aí também, prazer em vê-los. A Sueli representando o sindicato, um abraço, Sueli. Tá? A imprensa de Guaratinguetá, todos vocês aqui presentes, nossos funcionários da casa, legislativo, administrativo, pessoal da técnica e os internautas que nos acompanham. Senhor presidente, como é do conhecimento dessa Casa de Leis, nós apresentamos recentemente um requerimento abordando o assunto do transporte coletivo em Guaratinguetá. Como sempre, a gente vem naquela mesma batida de sempre, falando da falta de retorno daquilo que acontecia antes da pandemia, ou seja, das linhas que foram canceladas e dos horários que foram suprimidos durante a pandemia e que não retornaram depois. A reclamação que acontece na cidade é muito grande, vários bairros estão desabastecidos com o transporte coletivo e a reclamação ela é generalizada. Porém, chegou a nossa informação que, através do Diário Oficial do município, que a comissão tarifária havia sido acionada. E a comissão tarifária só é acionada, vereador Ney Carteiro, quando a empresa pede uma correção da tarifa. Vamos lembrar que a tarifa hoje é R$ 4,60. Na resposta ao requerimento que apresentamos, a prefeitura nos informou que, de fato, 2 reuniões aconteceram na comissão tarifária e que a empresa de ônibus pede uma correção dos atuais R$ 4,60 para R$ 6,00. Essa informação é pública e, segundo a justificativa da empresa, é que no cálculo tarifário que elevou a tarifa para R$ 4,60, não constou nele a correção salarial dos funcionários da empresa.
e que agora, nesse atual cálculo, estão entrando, além de tudo aquilo que compõe a fórmula de correção, aumento de combustível, inflação, né, derivados, manutenção, também estão entrando os 2 aumentos salariais dos funcionários daquela empresa. A comissão tarifária se reuniu, de acordo com as atas que temos em mãos, e entendeu que os R$6 seria muito, e chegaram a um valor de R$ 5,85, podendo haver, inclusive, um subsídio por conta da prefeitura, só não se sabe qual seria o valor desse subsídio e o que esse subsídio alcançaria. Se seriam os passes dos estudantes, aonde que esse subsídio alcançaria. Esse aumento de R$ 4,60 para R$ 5,85 demanda um percentual de 27,25%. Então, para poder entender melhor isso daí, nós estamos realizando esse novo requerimento, estamos perguntando o seguinte à Prefeitura Municipal, que as discussões acerca do reajuste tarifário do transporte coletivo avançaram além do que essas atas que nós já recebemos, de julho e agosto. Houve um avanço nessa discussão, já definiram, de fato, o valor da nova tarifa. Vai haver o subsídio, sim ou não? Qual o valor desse subsídio? E se houveram essas novas reuniões, nós estamos pedindo também as atas delas. Se vai acontecer esse subsídio, a gente quer saber também se há espaço no orçamento do ano que vem para que esse subsídio aconteça. E de onde seria tirado isso daí? Nós temos a compreensão da necessidade da empresa, isso aí é fato. Mas como eu disse na rádio ontem, conversando com o vereador Ovílio Teixeira, nós também temos que pensar na população. Toda vez que há um reequilíbrio econômico-financeiro de um contrato, senhor presidente, sempre sobra para a população. Então, se há um reequilíbrio econômico-financeiro, ou aumenta a tarifa, ou diminui a quantidade de ônibus, ou a qualidade do ônibus, ou diminui as linhas que esses ônibus vão rodar. Ou seja, a população sempre está à deriva dentro dessa discussão. Então, é nosso papel aqui, eu entendo, estarmos defendendo o interesse da população. Nós somos os representantes da população. E é por isso que a gente está enfatizando a discussão dentro desse processo do assunto da tarifa, que provavelmente virá só a partir do ano que vem. Alguém vai perguntar, como já perguntaram, essa discussão passa pela Câmara Municipal? Não. Essa decisão sobre o valor da tarifa não passa pela Câmara Municipal. É uma atribuição exclusiva do Poder Executivo, ouvido aí as entidades competentes dentro da própria Prefeitura Municipal e a empresa de ônibus, aquilo que está dentro do contrato. Mas a Câmara Municipal não pode se fazer de morta frente a uma situação dessa. A gente entende a necessidade, eu tenho certeza que o Poder Executivo está trabalhando para buscar uma solução que não venha a causar tanto impacto à população da nossa cidade. Todo o contrato precisa ser corrigido, a gente sabe disso, mas é um impacto significativo. Nós sabemos aí que os empregos ainda estão sendo recuperados, muita gente que está recuperando emprego não está recuperando emprego com o mesmo valor que recebia antes. Então, tudo isso aí precisa ser pesado, porque essa correção que está aqui agora vai comprometer a renda daquele trabalhador que recebe um salário mínimo, vai comprometer essa renda em quase 1/3 daquele que pega apenas um ônibus para ir e um ônibus para voltar. Imagina aqueles que pegam mais ônibus. Então, é para isso que nós apresentamos esse requerimento e solicitamos o apoio de todos vocês. Uma parte, se o presidente assim permitir. Obrigado, senhor presidente. Eu agradeço a sua parte, vereador Fabrício. Quero parabenizá-lo, com certeza tem o nosso apoio. E Vossa Excelência bem lembrou da questão do contrato. Isso está previsto. É necessário, tudo bem. Mas a gente tem que levar em consideração o aspecto também do não cumprimento em vários sentidos, por exemplo, dos itinerários, da redução das linhas. Então, quer dizer, ver o lado da empresa que tem um gasto, tudo bem, mas e o cidadão que está pagando ali para trabalhar,
que muitas vezes não tem um ônibus ali, tem que pagar um aplicativo, um Uber, mototáxi. Então, isso tem que ser levado em consideração. Para solicitar aquilo que lhe é direito, a concessionária, o executivo, que é o que faz a gestão, porque a gente não pode confundir, é transporte público municipal. A peça principal ali é o Poder Executivo, é a Prefeitura. Eles estão prestando serviço. Tem que ficar atento em tudo isso. Então, está de parabéns e que realmente o Poder Executivo se sensibilize com todos os fatos. Veja o lado da concessionária, mas não esqueça do cidadão. Obrigado, novo vereador. Obrigado. Eu que agradeço a parte, O senhor me concede uma parte também? Tem uma parte, vereadora Rosa Felipe, também com a anuência do nosso presidente, que hoje está muito bonzinho. Eu queria cumprimentá-lo aí pelo assunto tarifa. E a semana passada, né, você não esteve por aqui, eu entrei com um requerimento falando sobre tarifa zero. Então, a tarifa zero, por quê? Nós temos duas situações. Ou a prefeitura entra com uma parte do dinheiro, banca um subsídio, ou então ela banca sozinha. Né? Então, duas situações, e é uma situação política, uma decisão política. Esse tarifa zero, agora, dia 28, segunda-feira, que passou, o governo federal lançou uma chamada para poder estar elaborando uma minuta do projeto de lei do novo marco legal do transporte coletivo público no Brasil. Então, o meu requerimento vem no sentido de que vamos discutir sobre ter aqui em Guará também o tarifa zero. Não veio um requerimento no sentido de implantar o tarifa zero, mas se ter estudos para implantar o tarifa zero. Então, porque a gente sabe muito bem que os ônibus, menos linha, empresa com problemas financeiros, as pessoas sem condições de pagar, nós estamos enxergando um caos iminente. Daqui a pouco para. Se a empresa de ônibus para, o que vai acontecer? Virou um caos aqui para nós. Então, nós já temos no Brasil 40 cidades que adotam o tarifa zero. Então, acho que está na hora da gente sentar, discutir tudo o que envolve, para a gente poder ter aqui também o tarifa zero. Então, por enquanto, a gente não tem, então estamos discutindo o valor da tarifa. Mas, quem sabe, logo, logo, a gente já tenha isso aí liquidado e tenhamos tarifa zero aqui em Guará. Lá de Brasília, acompanhei a vossa fala a respeito da tarifa zero. Parabéns pelo requerimento, viu? Queria aproveitar que eu não cumprimentei, não havia visto o nosso secretário de administração, Ademar, satisfação, Ademar, cumprimentar também o Marco Bará, chefe de gabinete. Senhor presidente, é só, deixo a tribuna. Encerrada a discussão e votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovado. Oficia-se. Pela ordem, senhor presidente. Tem pela ordem do vereador Marcelo Santa Casa. O próximo requerimento a ser lido é meu. Gostaria que ele lesse na íntegra, fazendo a gentileza. Ok, vereador. Eu vou fazer um... Requerimento 527/2022. Solicita informações no que concerne às ações e medidas que poderão ser tomadas para tornar o município de Guaratinguetá mais atrativo aos profissionais médicos, especialmente os que vão atuar na rede básica de saúde, os quais estão em falta no município, a fim de permitir que os processos seletivos para a contratação desses profissionais tenham êxito e o Sistema Municipal de Saúde possa recompor o quadro de médicos na cidade. Excelentíssimo senhor presidente, a falta de médico não é uma novidade no município já há algum tempo. Nos últimos anos, a rede municipal de saúde não tem tido êxito em recompor o seu quadro de médicos, o que acaba desguarnecendo diversos equipamentos de saúde, como as UBSs dos bairros. As UBSs dos bairros são as que mais sofrem com a falta do médico. As unidades básicas de saúde são a porta de entrada da rede municipal de saúde
e foram as que menos receberam investimentos do governo municipal nos últimos anos. Essa informação é corroborada a todo tempo, bastando realizar uma visita a uma dessas UBSs e constatar de plano a ausência de vagas para novas consultas, o que estão relacionadas diretamente à falta de médicos. A falta de médicos também está relacionada à grande dificuldade da Secretaria Municipal de Saúde em organizar o sistema. Observa-se profissionais que não cumprem a jornada de trabalho e constantemente faltam. Outro é o gozo de direitos dos profissionais por férias e demais vantagens previstas na lei, que também desguarnecem já bastante prejudicada rede municipal de saúde. Tudo isso impacta a vida do munícipe. Levantamos sempre a lembrança de que o problema do paciente SUS não pode esperar. Suas dificuldades são para ontem. Então, é evidente o prejuízo deste já, que não consegue dar continuidade ao seu tratamento. Muitos desses atendimentos são simples, como requisição de receitas médicas, consultas de retorno, que são rápidas, entre outros, mas que são impactados diretamente pela falta do profissional médico. Neste final de mês e início de dezembro, muitos profissionais saíram de férias, deixando algumas UBSs desguarnecidas de profissionais. O problema é que não houve organização ou mesmo preocupação da SMS em direcionar outro profissional para a substituição, demonstrando falta de organização e má administração da rede. Por outro, essa instituição não é realizada porque não há o médico na rede e a UBS permanece sem o profissional até que o titular retorne. Nos últimos anos, temos reiterado este problema nessa casa, todos os meses praticamente. Fazemos isso em razão da nossa função de fiscalizador e defensor da população, bem como não somos insensíveis à dor e à angústia do paciente do SUS municipal. A Secretaria Municipal de Saúde até promove a abertura de processos seletivos para a contratação de médicos, mas não consegue contratar profissionais. Há um desinteresse por parte dos profissionais atuarem na rede municipal de saúde, o que aumenta ainda mais as dificuldades do sistema já bastante combalido. Observamos que, em cidades vizinhas, há médicos atuando diariamente em um número satisfatório. Quando há processo seletivo, há sempre contratações, diferentemente da cidade de Guaratinguetá, os quais não se contrata ninguém. Será que o nosso sistema municipal de saúde é hostil aos profissionais médicos? Pois quais razões a imensa dificuldade de promover novas contratações? São perguntas que gostaríamos de obter resposta. Entretanto, temos algumas pistas ou suspeitas para essa ocorrência. Não vemos por parte da SMS nenhuma ação ou medida que torne mais atrativa a cidade de Guaratinguetá para a atuação de novos médicos. Não observamos nenhuma disposição por parte da SMS em promover uma adequação no sistema capaz de atrair mais profissionais para a cidade. É preciso, portanto, promover uma atualização das regras e condições de trabalho dos médicos para que a cidade se torne atrativa para a atuação destes. Melhorar a remuneração salarial, melhorar as condições de trabalho, melhorar a estrutura presente na rede, melhorar a organização e administração do sistema. Temos a convicção que é preciso fazer alguma coisa para mudar essa situação e essas premissas são apenas sugestões. É preciso também investir no atendimento primário de saúde. Como afirmado, a rede básica é a porta de entrada do paciente SUS no sistema, e se os investimentos e melhorias não são realizadas, o prejuízo e o efeito cascata será triste realidade na vida das pessoas. Para se ter uma ideia do nível de investimentos que a rede primária de saúde merece, tomamos, por exemplo, o investimento realizado pelo governo municipal na nova UPA, por mais de 4 milhões mensais,
num total de R$ 48 milhões anuais. Recebe a contratada Santa Casa para administrar e gerenciar o pronto atendimento. É um volume de recurso vultoso, bastante significativo, investidos pelo governo municipal no equipamento, que não é a porta de entrada do SUS, mas que tem sido utilizado pela grande maioria dos pacientes do SUS, em razão do não funcionamento da rede básica nas UBSs. Seria ou não uma contradição investir mais de R$ 4 milhões mensais na UPA e deixar a rede básica sem a devida atenção ser um relevante investimento que tanto necessita? O excesso de pacientes na UPA mais o que comprovam que a rede básica de saúde municipal não funciona. Deste modo, não há dúvidas de que ações e medidas que envolvem a atualização e a evolução das regras e direitos dos médicos que atuarão na rede municipal de saúde, UBS, deve ser imediatamente realizado. Caso contrário, cada vez menos médicos atuarão no sistema básico, causando um enorme prejuízo aos pacientes do SUS. É preciso, portanto, investimentos, ações e medidas para tornar a cidade de Guaratinguetá mais atrativa, favorável aos novos profissionais. Não há outro caminho senão a valorização do atendimento básico de saúde municipal, permitir investimentos nesse sistema, como igualmente se faz na UPA, atualizar e melhorar as condições e regras para que os novos médicos elejam a cidade de Guaratinguetá como sendo um local interessante para atuar. Ante o exposto, apresentamos os seguintes questionamentos. 1. Quantos médicos atuam na rede básica de saúde do município? 2. Houve, neste ano, desligamento, exoneração, a pedido, de médicos atuantes na rede básica de saúde? 3. Há deficiência de médicos atuantes na rede básica da saúde municipal? Quantos são? 4. Quanto cada médico de saúde recebe para atuar na rede básica de saúde, atendimento primário UBS? 5. Como é o vínculo do médico atuante na rede básica de saúde, atendimento primário UBS? 6. Qual é a jornada de trabalho dos médicos atuantes na rede básica de saúde, atendimento primário UBS? 7. A ausência de médicos atuantes na rede básica de saúde, atendimento primário UBS, a saber? A. Clínico geral. B. Ginecologistas. C. Pediatras. 8. Qual foi o último processo seletivo realizado pela SMS para a contratação de médicos para atuarem na rede básica de saúde, nas especialidades acima mencionadas, e quantos foram efetivamente contratados? 9. Por que em algumas UBS do município, quando o médico titular sai de férias, não é colocado outro para substituí-lo? 10. Como é organizado o quadro de médicos que atuam na rede básica de saúde em relação à saída destes quando do gozo de férias, por exemplo? 11. Há alguma UBS atualmente sem médicos, seja atuante como clínico geral, ginecologista ou pediatria? Todas as UBSs possuem quadro completo de médicos? 12. O que a SMS pretende realizar, propor, para atrair mais profissionais médicos atuarem na cidade de Guaratinguetá? 13. Quais ações e medidas para atualização e evolução do quadro de profissionais médicos, especialmente os atuantes nas redes básicas de saúde? Quais projetos, planos, propostas, programas, etc., já foram traçados para garantir melhores condições, mudanças, atualização de regras, etc., mais favoráveis aos profissionais médicos atuarem na rede municipal de saúde de Guaratinguetá? 14. Qual o valor do investimento realizado pela SMS mensal na rede básica de saúde, a saber: A. Na estrutura física das UBSs. B. Na estrutura humana das UBSs, corpo médico,
corpo auxiliar, enfermeiros e corpo administrativo. 15. O Conselho Municipal de Saúde, Comus, tem participado dessas discussões e apresentado sugestões, medidas, ações e soluções para garantir que Guaratinguetá consiga atrair mais médicos para atuarem na rede municipal de saúde. O Comus tem sido consultado sobre este assunto. Qual foi a sua contribuição, participação neste tema tão importante? Requeremos seja jumentado do plenário, seja oficializado aos excelentíssimos senhores Marcos Agostinho Soliva, prefeito do município da Estância Turística de Guaratinguetá, e Maristela Siqueira Macedo de Paula Santos, secretária municipal de saúde, solicitando-lhes que providenciem o envio a esta casa de informações do que concernem as ações e medidas que poderão ser tomadas para tornar o município de Guaratinguetá mais atrativo aos profissionais médicos, especialmente aos que vão atuar na rede básica de saúde, os quais estão em falta no município, a fim de permitir que os processos seletivos para a contratação desses profissionais tenham êxito e o Sistema Municipal de Saúde possa recompor o quadro de médicos na cidade. Por derradeiro, solicitamos ainda envio de cópia do presente requerimento às ilustríssimas senhoras Maria Cecília Moreira Torres, presidente do Conselho Municipal de Saúde, Comus, e Ana Lúcia Camargo Veloso Andrade, diretora do Jornal Notícias. Recinto plenário, vereador João Mode, dezembro de 2022, Marcelo da Santa Casa, vereador, Ney Carteiro, vereador. Encerrada a discussão e votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovado, oficia-se. Requerimento 528/2022. Solicita informações sobre os reparos urgentes na recente pavimentação asfáltica executada na primeira rua, descendo à esquerda, perpendicular à estrada vicinal César Zangrande. Rosa Filipe, vereadora. Está em discussão o requerimento 528/2022, de autoria da vereadora Rosa Filipe. Com a palavra, a autora da propositura. Excelentíssimo presidente, nobres vereadoras, a quem mais uma vez cumprimenta a Irene, seja sempre muito bem-vinda, viu? Nobres vereadores, a todos que estão aqui presentes, a quem cumprimento aí na pessoa da Sueli Silva, do sindicato, e aos motoristas, né? Parabéns aí pelo movimento pacífico, ordeiro, que vocês estão aí em busca dos seus interesses. E contem com a gente, tá? E a todos que estão nos seguindo pelas redes sociais. Bom, esse requerimento é para estar falando sobre obra de asfalto. Foi feito um asfalto recente na estrada César Zangrande, ali na colônia. Então, passando ao Village Santana, logo depois da rotatória, a primeira rua à esquerda é uma perpendicular a César Zangrande. Então, é um asfalto recente e ele já está assim. Ali a sandália foi para poder mostrar o tamanho do afundamento no asfalto que já está. Pode passar. Então, aí já está rompido, está descendo, pode passar também. Isso aí, lá na frente, onde tem os carros, é a César Zangrande. Esse movimento de terra, ele está descendo todo. Nesse trecho, está descendo e parando ali na César Zangrande. Pode passar. Aí já rompeu todo o asfalto. Lá embaixo é a César Zangrande. Aqui estão os detalhes do jeito que está o asfalto novinho. Pode passar. Esse aí é um videozinho também feito pelos moradores que me procuraram. Ali vai mostrar lá a avenida como é que está. Então, a terra já está descendo. Logo ali à direita tem uma boca de lobo e toda essa terra já está indo para lá. Está meio... Olha lá, ó, já está uma altura de terra bem grande porque está descendo. Então, está ficando difícil ali. Olha lá, a boca de lobo já está indo tudo para lá, claro, né?
Esse aí, não. Você descendo a primeira à esquerda, perpendicular. Olha lá. Um simples salto ali da moça já afunda o asfalto. Então está todo solapado por baixo, né? Olha lá. Olha como é que está o asfalto. Então está esfarelando. Não é a sandália dela, não, é o asfalto. Acabou, né? Bom, então o que a gente vê muito claramente. Foi feito um trecho de asfalto, né, subindo essa rua, pequeno, só que não foi feita a coleta de águas pluviais. Então, teria que ter feito uma caixa ou um abaulamento da rua, né, e uma perenização do restante da rua que não recebeu asfalto. Para quê? Para que não acontecesse isso. Simplesmente parou o asfalto aonde chegou o final ali. Então, o que acontece? A água vem, ela passa por baixo do asfalto, ela vem na lateral, ela vem solapando tudo e está destruindo e derrubando tudo ali. E vai descendo para a avenida. E isso acaba prejudicando o asfalto recente, novo da avenida, né? E ali, então, precisa de um reparo. Então, o requerimento vem nesse sentido, de que se entre lá o mais rápido possível, antes que destrua tudo. Tem a palavra, nobre vereador. Eu ia apenas fazer justamente o pedido para que a Vossa Excelência explicasse para nós, na opinião de Vossa Excelência, o que poderia ter causado isso, mas Vossa Excelência já adiantou e já explicou. Isso, exatamente. Bom, então o requerimento vem nesse sentido, aproveitando aqui a presença do Marco Barachos, chefe do gabinete, que leve a nossa solicitação para que, o quanto antes, para que não se perca mais aquele trecho lá de asfalto. Senhor presidente... Opa, claro, tem a parte. Aí, essa rua, Rosa, é lá onde eu moro, no meu bairro. Ah, é onde você mora? Tem a minha rua, essa é a lateral. Então, ali, enquanto não fizer uma obra de drenagem no bairro, vai acontecer isso. Principalmente essa rua aí. Ela é da mais prejudicada na época de chuva. A prefeitura vem, passa a máquina, a força da água é muito grande. E ali aconteceu isso mesmo que você falou. Pôs o asfalto, não tem a captação da água, vem por baixo e levanta tudo. Estava novinho esse asfalto. Então, novinho. Agora eu estou entendendo por que está todo mundo passando na minha rua. Estou desviando. Então. E desce mesmo, vem lá de cima das Chácaras Piagui, terra, pedra, é do bairro, essa terra toda que está na avenida é do bairro. Exatamente. Então, ali precisa ter uma interferência urgente de obra, né? Senhor presidente, é o que eu tinha, deixo a tribuna. Encerrada a discussão e votação. Os que estiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovado, oficia-se. Requerimento 529/2022. Solicita informações sobre a equiparação das remunerações de cargos iguais aos assemelhados dos servidores do Poder Executivo e dos servidores públicos dos poderes Legislativo e Judiciário. Ney Carteiro, vereador. Está em discussão o requerimento 529/2022, de autoria do novo vereador Ney Carteiro. Com a palavra o autor da propositura. Senhor presidente, vereadores, boa noite a todos. Agradecer aqui ao Felipe, ao Guilherme também, assistente de som. Agradecer aqui a presença do Ademar, secretário de administração. Satisfação tê-lo, Marcos Baracho, toda a imprensa aqui presente. Em especial hoje também aos servidores municipais em massa aqui, a categoria dos motoristas, né, que tanto faz pela nossa educação, né, que, como diz, né, protagonistas, crianças, né, nosso futuro, né, com toda segurança. Muito obrigado pelo trabalho de vocês e obrigado pela presença. Presente também a Sueli, uma pessoa que conhece bastante, principalmente no que diz respeito à educação, né, Sueli, que é uma professora. Muito obrigado, representando aqui o sindicato pela presença, a todos que estão nos ouvindo. Primeiramente, gostaria de elencar um fato e até solicitar ao Felipe, né, que está aqui responsável da parte administrativa, que houve um equívoco, né, na palavra equiparação. Então, já é correção, tá joia? Como o sistema da Câmara não deixa viável essa alteração em virtude de já ter assinado, o que a gente vai fazer? Vamos fazer oficializar certinho, já conversei ali, para que possa anexar ao requerimento,
para deixar bem evidente ao Executivo essa correção, para que fique claro, porque foi um equívoco nosso quando do protocolo. Então, a gente pede desculpas, mas o importante é que a gente já observou isso aí. Agradeço também à assessora Adriana, que, muito atenta, também fez essas observações. Então, agradecer e já pedir de antemão já a aprovação de todos para que, no contexto, possamos encaminhar junto ao Poder Executivo, né, até aproveitar aqui a presença do secretário de Administração, do Marcos Baracho, que a gente vai anexar um ofício no requerimento, até para deixar clara essa palavra, sabe? Que, na verdade, é correção. Então, o que acontece? Conversando com algumas pessoas, até da questão jurídica, alguns funcionários também, a gente observou que há uma discrepância muito grande em termos de salário entre as funções, que são iguais ou semelhantes dentro do Poder Executivo e Legislativo. Cumpre salientar que, quando a gente fala isso, que o próprio artigo 37 da Constituição Federal e o artigo 80, inciso 11, da Lei Orgânica, deixa bem claro. No entanto, a gente está traduzindo tudo isso no sentido de valorizar, reconhecer o direito legítimo daqueles que, porventura, estejam recebendo menos, para que não soe a nossa fala diferente para reduzir aqueles que, de repente, estão recebendo hoje aquilo que é direito pelo seu trabalho. Então, que fique bem evidenciado, o nosso requerimento é no sentido positivo para que o Executivo possa, diante dessas leis, nos informar qual o estudo que pode ser viável e ações concretas, viabilizando essas grandes diferenças que tem. Porque a gente tem que entender que tanto nós, vereadores, como secretários, prefeito, vice-prefeito, esses cargos eletivos e os cargos também comissionados, tem um prazo. A gente tem um tempo de 4 anos, pode ser mais, tal. Mas o servidor ele tem uma carreira, ele tem uma família, tem uma vida. Então, nesse sentido, é necessário que o poder público tenha esse cuidado. Tome esse cuidado de não é um presente, não é um favor, é cumprir aquilo que a lei prevê. Então, que o Poder Executivo, seu prefeito, secretários, possa fazer esse estudo viabilizando. Ah, tá, tem a questão do orçamento, nós sabemos disso. Tem a questão que tem que observar a lei de responsabilidade fiscal, tudo isso. Mas, mesmo com toda essa demanda da questão orçamentária, nós temos que citar essa diferença, porque, na realidade, quem está recebendo menos do que aquilo que lhe é direito previsto nas leis são os funcionários. Então, que possa ser feito esse estudo. Entendemos também que algumas ações paralelas do Poder Executivo deveriam ser repensadas, como contratações, algumas questões de licitações que a gente já pontuou aqui, alguns contratos de milhões que a gente observa que pode ser feito um estudo. A gente não está criando assim, mecanismos para ensinar o Poder Executivo que ele tem as pessoas competentes. Mas a gente tem que alertar, porque o vereador é um fiscal, ele observa as ações. E o próprio Tribunal de Contas já demonstrou algumas irregularidades no que diz respeito nesse contexto. Então, pensar o que pode ser retirado para fazer, não vou dizer economia, deixar de se usar de uma maneira que não é correta aos nossos olhos e, pensando nisso, valorizar aqueles que, de fato, têm o seu direito ali, que deve ser respeitado. Então, que o Poder Executivo possa estudar, nos informar no prazo legal dos 15 dias. Volto a dizer da questão da palavra, que foi bem lida ali pelo vereador Vantuir, que a nossa palavra é correção nessas discrepâncias. Ah, tá, mas a Câmara Municipal, outros órgãos, têm um número menor de servidores. Entendemos isso. Mas o que está valendo é a lei. Se houve um erro em algum sentido, que não é exatamente dessa administração específica, isso é uma questão lá antiga, a gente não está traduzindo como culpado, mas o gestor é o que está agora. O gestor ele tem que ter essa competência, essa clareza de buscar alternativas e correções que lhe são propostas. Então, que o Poder Executivo possa ser bem analisado, dialogado, para que, de uma certa maneira, salutar e convincente, dentro da legalidade, possa proporcionar a esses profissionais, né, cita como exemplo, por exemplo, assim, motoristas, vigias, é um exemplo, a gente está traduzindo no requerimento de uma maneira geral, mas cito esses 2 exemplos, motoristas e vigias, para que possa ser feito um estudo nesse aspecto, nos enviando, para que possamos passar aos envolvidos e a todo o sentido dos funcionários uma resposta do Poder Executivo. Então, contamos com a colaboração do Poder Executivo em toda a sua essência, em todas as suas secretarias. E a gente sabe do trabalho de alguns secretários, sabe da seriedade, mas nós estamos aqui fazendo um questionamento. Nós não estamos dizendo assim,
esse ou aquele é culpado. O erro existe lá de trás, mas o erro está aí para ser corrigido. Na vida, muitas vezes eu sempre falo, salto de distância, a gente dá um passo para trás para poder avançar mais. Reconhecer que houve o erro, mesmo que seja de outro, mas nós temos condição de melhorar, de corrigir, isso é importante e salutar, para o bem comum. Muito obrigado a todos, boa noite. Encerrada a discussão e votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam sentados. Aprovado, oficia-se. Requerimento 534/2022. Solicita informações sobre as providências a serem tomadas para a realização de obras nos calçamentos com bloquetes que estão com grandes afundamentos nas ruas Agenor Augusto Araújo, Rua 38, José Pereira dos Santos Filho, Rua 24, Manuel Pereira Silva Júnior, Rua 53, Benedito Fernandes Porto, Rua 40 e expedicionário Demerval dos Santos, Rua 1, no bairro Jardim do Vale 1. Irene Cobradora, vereadora. Está em discussão o requerimento 534/2022, de autoria da nova vereadora Irene Cobradora. Encerrada a discussão, em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam sentados. Aprovado, oficia-se. Requerimento 537/2022. Solicita informação sobre o número de viaturas do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, em Guaratinguetá. É de suma importância saber se a quantidade tem sido suficiente para atender o município. Arilson Santos, vereador. Está em discussão o requerimento 537/2022, de autoria da vereadora Arilson Santos. Encerrada a discussão, em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam sentados. Aprovado, oficia-se. Com a proteção de Deus, encerramos a 73ª sessão ordinária, realizada no dia 7 de dezembro de 2022, segundo exercício legislativo da 18ª legislatura. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão realizar-se imediatamente.